Olá, uma ótima noite de domingo para você, sintonizado na tela da TV Clube Band, muito bem-vindo. O Clube Debate com os candidatos a prefeito de Ribeirão Preto começa em poucos minutos. Os 5 que estão concorrendo perante a Justiça Eleitoral já estão aqui no nosso estúdio, na Casa da Clube. Vamos inclusive acompanhar agora a chegada deles e a expectativa para esse Clube Debate de hoje. É um grande momento para Ribeirão Preto, de uma grande transformação política. Pela primeira vez, um homem simples que venceu na vida, colocou seu nome à disposição, sem conchavos políticos e está aí se apresentando, vencendo as barreiras aí de propaganda eleitoral gratuita que nós não participamos e alguns debates e entrevistas que também nós não participamos. Então, com muita alegria, muito entusiasmo, vamos para cima e levar o recado para o povo de Ribeirão Preto. Muito obrigado. Clube Debate com os candidatos à Prefeitura de Ribeirão já de volta. Lembro que nossa transmissão ela é simultânea na Rádio Clube 1 nos 96.7 FM e também nos nossos canais do Jornal da Clube no YouTube e Facebook. Vamos conhecer agora o perfil dos candidatos que participam do Clube Debate desta noite. A ordem de apresentação ocorre de acordo com o registro das urnas pela Justiça Eleitoral. Marco Aurélio, 53 anos, empresário e casado, filiado ao Novo. Tem como vice Antônio Carlos da Freiria, sem coligação. É hora do Pinga Fogo, confronto direto com os candidatos. Vamos às regras então. Pinga Fogo. Pelo critério de sorteio prévio, candidato pergunta a candidato. Serão 2 perguntas para cada um, sendo 30 segundos para a pergunta, 1 minuto para a resposta, 45 segundos para a réplica e 45 segundos para a tréplica. Pode fazer a pergunta. Marco Aurélio, nós temos visto nas suas propagandas, na sua campanha, um interesse muito voltado para o empreendedorismo, que eu concordo que tem que ter. Mas eu vejo uma gestão, você falando de gestão eficaz, eu tenho uma dúvida. Como que será para o povo, para a população, para os servidores públicos, essas pessoas que não vão empreender? Apesar que temos que trabalhar o empreendedorismo sim, mas a minha questão é direta. Como que vai ser essa gestão para o servidor público e para as pessoas carentes? Boa noite a todos, é um prazer estar aqui com todos, quero saudar a todos e lembrar que Marco Aurélio não teve espaço aí de propaganda de TV e rádio, por isso muitos de vocês podem não me conhecer ainda. Então eu convido vocês a acessarem as redes sociais, é Marco Aurélio e Empreendedor, falando de empreendedorismo, e observar lá todas as nossas propostas em relação à cidade. É muito simples, vou responder ao candidato. A gente sabe que a gestão pública, ela precisa obrigatoriamente gerar a economia, porque é através da economia que ela consegue projetar e extrair mais impostos para poder servir mais a população. Essa conta é muito simples, parece muito simples, mas nenhum desses aí ou não se interessaram ou não sabe nada de gestão, porque a primeira coisa que um prefeito, e nós faremos isso, é sentar na cadeira de prefeito, criar um ambiente que promova a economia através do desenvolvimento e capacitação empreendedora, principalmente para os empreendedores de baixa renda. Perfeito, candidato, mas ainda fico na dúvida, É tudo muito bonito a fala, muito legal, mas eu sou filho de professora, tutora do Sebrae por mais de 25 anos e eu vivi o Sebrae intensamente, Então nós sabemos que precisa sim do uso dessas entidades, Sebrae, Senar, Fiesp, mas eu não consegui entender como você vai fazer isso com os servidores públicos, com pessoal que necessita tanto e tem tanta carência, Como será esse trabalho? O trabalho é simples. Vou contar um pouco da minha história, Acho que a gente consegue reproduzir na vida o que a gente tem de dentro para fora. Eu fui engraxate de sapato, vendi frutas e depois eu toquei violão na praça. Eu fui professor de violão e depois fui técnico em química. E aos 21 anos, com uma mobilete, eu comecei a empreender num pequeno negócio. E sem nenhum tipo de apoio de ninguém, nem da gestão pública, que nunca fez nada pela cidade, aqui em Ribeirão Preto mesmo. Comecei no Jardim Macedo e, graças a Deus, prosperei. E buscando iniciativas como essa mesmo, capacitação e qualificação
capacitação. Por isso nós temos o GDCAP, que é o Grupo de Desenvolvimento de Capacitação e Qualificação Empreendedora, que nós vamos colocar à disposição de toda a população. Agradeço, candidato Matheus Coelho. Agora o Marco Aurélio aqui permanece, porque faz então a próxima pergunta para quem, candidato? A minha pergunta vai para... Pode ser tanto o André Trindade ou o Roque. Vou fazer para o Roque. Pode fazer a pergunta. Nós temos uma das piores gestões públicas no Brasil hoje, no Dilma III, que é o governo Lula, que passou de um déficit, ou seja, de um rombo nas contas públicas de 281 bilhões de reais para 1 trilhão de reais aproximadamente. É esse tipo de governo que o senhor pretende adotar para Ribeirão Preto para construir o seu plano de negócio baseado na esquerda em Ribeirão Preto? Obrigado, Marco Aurélio, pela pergunta. Eu quero só relembrar alguns fatos. Em primeiro lugar, hoje, o Brasil vive uma onda de pleno emprego. Os índices estão abaixo de 7% de desemprego. O Brasil voltou a crescer. O salário voltou também a subir, o salário mínimo, o que também vincula, aumenta o salário dos aposentados, o benefício dos aposentados. O Brasil voltou a ter programas sociais efetivos, investimento na saúde, no desenvolvimento, na educação. E eu vou dizer uma coisa também, Marco Aurélio, que você deve estar desinformado. Com o governo Lula, os primeiros governos Lula, do presidente Lula, nós tivemos uma redução drástica da dívida. Com a crise de 2014 e 2015, a dívida subiu, teve uma crise mundial. E agora ela voltou a cair. Mas a dívida aumentou muito, mas muito mesmo, no governo Bolsonaro. Então, isso são dados. Basta entrar no Google, pesquisar. Houve uma explosão da dívida pública no governo Bolsonaro. E agora nós estamos colocando as contas em ordem e o Brasil no rumo certo. Realmente percebe-se uma falta de percepção sobre a análise dos indicadores de desempenho da gestão pública, né? Você que está em casa, você sabe que o poder de compra diminuiu. Está mais difícil para trazer o alimento para casa. E diminuiu e piorou muito com essa gestão. Os indicadores anteriores foram muito superiores. Só para lembrar, 1 trilhão de reais é o que nós vivemos em época de pandemia. O que está acontecendo é um absurdo. E é graças a essa gastança desordenada que é o padrão do governo Lula e do PT e da esquerdalha, que estão todos aqui querendo se apresentar. Nesse teatro, inclusive, todos eles fazem parte da mesma patota. O único realmente de direita que se apresenta e cristão sou eu aqui para transformar Ribeirão. Marco Aurélio, vamos falar sério aqui. Vamos olhar os índices. A inflação está caindo no Brasil. Como você fala que os preços estão subindo, as pessoas estão vendo, estão indo no supermercado, estão analisando. O emprego está aumentando no Brasil, a renda está aumentando, principalmente a renda dos mais pobres. Subiu mais do que quem ganha melhor. Subiu 30% a renda de quem ganha menos na sociedade. Então, isso são índices objetivos, são pesquisas, está aí para todo mundo ver. A economia está no rumo certo. O ministro Haddad conseguiu controlar as contas públicas. O Brasil está caminhando para uma situação de sustentabilidade depois do descalabro que foi a gestão Bolsonaro. Uma gestão, inclusive, que fez com que o Brasil fosse o país recordista de mortes com a Covid, que não cuidou bem da sua população. Nós vamos então para a segunda rodada de Pinga Fogo. O candidato continua questionando o candidato. Quem abre essa rodada por ordem de sorteio, candidato Marco Aurélio. Por gentileza, candidato. E já escolha para quem o senhor faz então a pergunta. A minha pergunta vai para o Ricardo Silva, Andija. Pode fazer a questão. Candidato, antes que eu seja processado novamente por falar uma palavra, quero dizer que não estou eu que estou dizendo. Eu quero que você aí em casa entre no Google e digite Ricardo Silva Sevandija. Sevandija. É o que vai aparecer lá. A primeira matéria vai estar lá. Uma condenação de 8 anos da Justiça Eleitoral por crimes
que apareceram lá, não sou eu que estou dizendo, é o que está aparecendo lá, e que teve essa repercussão, mais 9 pessoas, aí todos da Operação Sevandija, que foi o maior rombo de corrupção, de roubo aqui de dinheiro público da história de Ribeirão Candidato Preto. Ricardo, eu vou pedir para os candidatos respeitarem o tempo, tá? Por favor, tem cronômetros aqui, respeitem o tempo. O candidato, o senhor tem 1 minuto. Respeito não é o forte do Marco Aurélio, de fato. Mas vamos lá. A Operação Sevandija, ela foi uma operação muito importante em Ribeirão Preto. Levou à condenação 9 ex-vereadores. Eu não fui condenado. Houve um processo criminal. Isso é fake news e você, Marco Aurélio, foi condenado pela Justiça Eleitoral a pagar multa de R$9.000, retirar o seu post, porque o juiz fala, não sou eu, o juiz eleitoral fala que você pratica fake news, uma informação descontextualizada. Isso não existe. Estou aqui para falar de proposta, vou falar de saúde, que é um tema muito importante. Nós vamos mudar a atenção básica, fazer com que unidades básicas de saúde funcionem. Hoje, para marcar uma consulta, a pessoa não consegue, porque ela vai num posto de saúde, não marca consulta, não tem agendamento, o aplicativo não funciona. Vamos informar a rede de saúde, vamos informatizar para que as pessoas consigam ter acesso ao UBS, porque na UPA a espera de 12, 15 horas, sintoma de uma rede básica que não funciona. O senhor devia falar sobre isso, candidato. Como vocês perceberam, o candidato não respondeu, mas se você colocou Ricardo Silva Sevandija, apareceu lá a primeira matéria, condenado pela Justiça Eleitoral, 8 anos com mais 9 pessoas, que inclusive todos eles da base dessa turma toda que está aí. Ele é o que tem mais pessoas lá que foram envolvidas, que foram investigadas. O que está acontecendo aqui é um absurdo, é uma cara de pau de uma pessoa que se coloca à disposição para pedir voto depois de tudo que aconteceu. Ribeirão Preto não aceita mais isso, e é por isso que não chega a essa saúde tanto que o candidato aí está dizendo, porque o dinheiro fica lá em cima, porque vem carregado com pessoas que fica lá no cabidão de emprego. Você vai ver aí, são cabides de emprego, foi o centro da operação, um monte de gente que vem carregado e que já tem promessas que não vai conseguir administrar a cidade. Ok, Ricardo. Eu nunca recebi nenhum processo criminal da Operação Sevandija. O que ele se refere a uma fake news, que ele foi condenado já pela justiça. Aliás, a multa vai ficar alta. Você que tem empresa em Cravinhos, que nem de Ribeirão vai ter que pagar uma multa alta, que fala que é empreendedor, enfim. O que eu tenho para falar é que nessa operação, nessa questão eleitoral, eu fui absolvido. Eu não tenho nenhum processo e na criminal nunca fui sequer chamado para falar nada disso. Fale a verdade, candidato. Vamos falar de proposta para Ribeirão. Eu estou aqui para debater isso. O senhor vai tomar outro processo. Já foi condenado 1, 2, 3 vezes, vai tomar outro processo. Fala sobre saúde, sobre educação, sobre infraestrutura urbana, sobre as obras que aconteceram. O eleitor não quer esse tipo de agressão, não. Isso é muito baixo, muito ruim. Obrigado aos 2 candidatos. Próximo aqui por ordem de sorteio, candidato Matheus Coelho. Candidato, quem ainda não foi, quem que ainda precisa responder, né, questões? O senhor e Marco Aurélio, então obviamente o senhor tem que perguntar para o candidato Marco Aurélio. 30 segundos. Marco Aurélio, bom, você não é o único de direita, eu sou de democracia cristã, sou evangélico, né? Não queria usar religião para falar aqui, mas só para deixar bem claro. Bom, Ribeirão Preto teve um salto negativo na educação. E em relação ao português e matemática, até quinta série, ficou em 558 de 623. Qual a sua proposta para a educação? A educação pública, ela vive um caos, e o dado que você passou, só para retificar, tá? A posição 509 de 645 municípios do estado de São Paulo é no ensino fundamental nos anos iniciais. O que está acontecendo é um distanciamento muito grande por parte da gestão pública, isso há décadas, que está impedindo que os profissionais de educação se sintam à vontade e consigam projetar o ensino de fato como ele deve ser. A gente precisa utilizar essa estrutura da base educacional, que são as escolas, e integrar também outras pastas como de educação, segurança, assistência social, para poder promover a capacitação e qualificação e o ensino. A gente tem que levar um ensino para as pessoas. E tem uma proposta nossa que é o Vale Creche, né? Na educação infantil são mais de 2.000 vagas que não estão sendo oferecidas aí para as mães irresponsáveis, e o poder público, a prefeitura, ela pode oferecer o Vale Creche de forma imediata para conter essa demanda de forma imediata, e é isso que a população espera, é isso que você, mãe irresponsável, que espera da prefeitura.
Bom, corrigindo o Marco Aurélio, é 558. Mas eu não vi nada em uma fala de projeto, né? Tá aqui todo mundo brigando, falando de governo federal, falando de PT, falando de Kassab. Ribeirão Preto está cansado disso. Eu quero saber a proposta, Marco Aurélio. Não é que precisa. Que precisa todo mundo sabe. Eu cresci, vivi, estudei a minha vida toda em ensino municipal, público, frequentei faculdades federais. Eu quero saber como você vai fazer isso. Né? E não que precisa. A dona de casa, o pai, a mãe está cansado de saber que precisa, né? Ricardo, Jorge, André também sabem disso. Nós precisamos de saber a eficácia do projeto. A primeira coisa é tirar esse bando de vagabundo que está ocupando aquele cabide de emprego, que o dinheiro fica lá e não desce para a população. E essa base estrutural aí dos candidatos que estão se apresentando, todos aqui, inclusive, são uma base de teatro. Essas pessoas estão iludindo a população de 4 em 4 anos, é o que eles sabem fazer, na sua grande maioria. Tem alguns que têm aí mais habilidade para isso, fala de uma forma pomposa, tal, radialista, consegue falar e consegue iludir as pessoas, mas não tem de dentro para fora para poder oferecer de fato para a população. E isso só a reputação que traz. Tem muito dinheiro disponível para poder levar serviço público para educação, saúde, cultura, saneamento e tudo. Mas precisa arrumar a casa de cima para baixo. E é isso que nós vamos fazer. Nós encerramos esse bloco, fazemos agora uma rápida pausa e o Clube Debate com os candidatos de Ribeirão Preto volta em instantes. É a Clube 100 anos nas eleições 2024. Clube Debate 2024 com os candidatos de Ribeirão Preto já de volta. Lembro mais uma vez, a nossa transmissão ela é simultânea na Rádio Clube 1 nos 96.7 FM e também nos canais do Jornal da Clube no YouTube e Facebook. Vamos então às regras desse bloco. Pelo critério de sorteio prévio, o jornalista mediador fará 2 perguntas para cada candidato, sendo 30 segundos para a pergunta e 1 minuto e meio para a resposta. Candidato, o Partido Novo defende corte de gastos na gestão pública, nas regalias dos políticos. O que o senhor cortaria na sua gestão, por exemplo, se o senhor for o prefeito? Dá para cortar, inclusive, regalias que o prefeito possa ter? A primeira coisa que a gente vai cortar são esses cargos de cabide de emprego, né? Que, inclusive, o candidato adversário aí não chegou a responder e a gente sabe que quando cala, consente, né? E se quiser processar alguém, processa lá o G1, tá? A matéria lá aparecendo, não respondeu, ficou incomodado, piscando o olho ali, ficou meio assim ofegante, não entendi um pouco a reação, mas você que está em casa deve ter percebido, né? Acho que todo mundo já sabe o que aconteceu e esse é o grande problema da gestão pública. Quando aparece em momentos de eleição algum candidato carregado com aquelas pessoas que financiam a campanha política, assim, com milhões de reais, do caso deste candidato específico e dos demais também, aí a promessa fica absolutamente cumprida aqueles acordos políticos, né? Que, infelizmente, naquele momento, quando senta na cadeira, perde totalmente a independência e custa muito caro para você, cidadão. É por isso que aí a educação não chega, a saúde não chega, porque fica lá em cima com essa castas de parasitas que drenam os recursos públicos, que são suados de impostos que nós trabalhamos, aí a classe empreendedora, leva ali para a gestão pública, mas tem que fazer esses cumprimentos de acordos políticos na época de eleição e, infelizmente, não desce para a população. Isso precisa ser resolvido e nós vamos resolver a partir do dia 1º de janeiro. É você que vai estar sentado conosco lá na Prefeitura de Ribeirão. Candidato, que análise o senhor faz da construção desse novo centro administrativo de Ribeirão Preto para abrigar a Prefeitura, demais secretarias, ao custo de R$200 milhões? O senhor segue com o projeto ou não? O projeto está sendo analisado pelo Judiciário.
Agora, a minha opinião pessoal, já expressei ela, é que seria muito mais interessante para a cidade fazer um processo de revitalização do centro e aproveitar essa estrutura dos prédios e vazios públicos do centro da cidade para revitalizar o centro, preencher isso, encher de vida novamente. Mas não só isso, né? Trazer a arborização, trazer a cultura, trazer o desenvolvimento econômico através de ações que promovam ali a geração de emprego e revitalizar o comércio da cidade, a prestação de serviço da cidade, que vem sofrendo e tanto, inclusive por esses impactos, não somente das obras públicas agora, mas esse foi muito grave, mas por todo o descaso que a gestão pública, ao longo de décadas, tem deixado o Ribeirão Preto sem condições e ambiente de negócio para projetar a cidade e oferecer para você, o comerciante, pequeno comerciante, o empreendedor que está iniciando o seu negócio, a se desenvolver. É tão simples, mas parece que as pessoas não percebem, porque são políticos, né? Os políticos estão ali para ficar de 4 em 4 anos, né? Ele entra na cadeira pensando já nos próximos 4 anos. Então, é só motivar quem gera a economia para arrecadar mais dinheiro sem aumentar impostos, isso é muito importante, para fazer mais serviço social e de políticas públicas para a cidade. E lembrando, com respeito ao dinheiro público e à administração da cidade, organização como um todo. E é isso que nós vamos fazer em 2025. Obrigado, candidato Marco Aurélio. Fim desse bloco do Clube Debate de Ribeirão Preto. A gente vai para um breve intervalo. Daqui a pouco voltamos com mais um Pinga Fogo Candidato Pergunta a Candidato. É a TV Clube Band nas eleições 2024. Clube Debate 2024 com candidatos de Ribeirão Preto já de volta na sua tela. Lembro que a nossa transmissão ela é simultânea na Rádio Clube 1 nos 96.7 FM. Também nossos canais, o Jornal da Clube no YouTube e Facebook. É hora de mais um Pinga Fogo, confronto direto com os candidatos. Vamos às regras. Pinga Fogo. Pelo critério de sorteio prévio, candidato pergunta a candidato. Serão 2 perguntas para cada um, sendo 30 segundos para a pergunta, 1 minuto para a resposta, 45 segundos para a réplica e 45 segundos para a tréplica. Próximo a assumir aqui a posição para fazer a pergunta, candidato André Trindade. Candidato, o senhor pode questionar o candidato Marco Aurélio ou o candidato Matheus Coelho. Marco Aurélio. Trinta segundos para a pergunta. O candidato Marco Aurélio sempre diz que é o único de direita, diz também que veio de baixo, que é empreendedor. Acho que a gente até nisso é parecido. Eu sou de direita, sou cristão. Aliás, tenho me aconselhado com o presidente Bolsonaro, em que pede ele não poder me apoiar, porque o partido dele está por outros acordos com o Ricardo Silva. Mas eu pergunto a você, você pensa o quê para moradores de rua? Fala muito de Joinville, lá tem 750 moradores de rua. Bom, candidato, eu acredito que você esteja um pouco desinformado, né? Na foto, inclusive, que você aparece ali meio articulada ali, o Bolsonaro aparece de braço cruzado, não está dando nem bola para você, isso é facilmente percebido por quem é de direita realmente, né? E quem é de direita veste a camisa verde e amarela e vai para a rua nos movimentos patrióticos, né? O senhor não apareceu em nenhuma delas. E com relação à questão cristã, eu vi o senhor recentemente numa igreja cristã, mas, sinceramente, aí nos últimos anos, eu sou cristão desde 2002, nunca vi o senhor lá. Então, muito estranho o que você está dizendo. Agora, Joinville, o que você deve ter percebido em Joinville é que nós temos lá 0 pessoa em situação de rua, porque elas são captadas imediatamente por casas de passagens, passam por processos de requalificação e capacitação para que elas possam assumir ali operações de prestação de serviços, tanto na iniciativa privada quanto na pública, e elas são reinseridas num contexto socioeconômico da cidade. É por isso que está prosperando e é isso que nós vamos fazer aqui.
Bom, aonde eu vou com o Bolsonaro, ele está cheio de segurança, não é fácil chegar perto dele, né? Nós tivemos 3 vezes juntos nos últimos tempos e a direita em Ribeirão tem me apoiado com uma das maiores lideranças da direita, que é o Paulo Junqueira. Aliás, o senhor, inclusive, foi impedido de subir em caminhão. E eu estava na Paulista no dia 7 de setembro, eu não vi o senhor lá. Mas vamos falar de Joinville. Se essa é a cidade boa, em eficiência, Ribeirão Preto é o 10º lugar pelo Tribunal de Contas no Brasil. Joinville ocupa a posição 791. Em educação, Ribeirão Preto realmente está em 664 na posição. Joinville, 2.375 na fila. Em saúde, Ribeirão Preto ocupa a posição de número 100. Joinville, 280. Em saneamento, Ribeirão é a 9ª cidade do Brasil. Joinville, 1.219. E lá é Capag C e aqui é Capag A+. Bom, o candidato está aí colocando números, inclusive é por isso que gasta aí algo em torno de 50 milhões de reais ao longo desse tempo, que dá para fazer muita coisa. Está falando de assistência social aí, daria para fazer todas as ações aí de assistência social de crianças e adolescentes e os idosos, que nós fizemos um estudo no nosso gabinete. Ribeirão Preto tem aproximadamente 20 mil idosos em situação de vulnerabilidade. Fala muito, mas faz pouco. Então, essa é a política velha, essa tradicional, que aí traz um monte de gente carregado para distribuir ali os cabidões de emprego. É sempre a mesma coisa, sempre as falsas promessas. Pessoal, tá todo mundo cansado disso aí, você vai conversar com as pessoas, ninguém aguenta mais, está na hora do novo, vamos votar 30 e mudar Ribeirão Preto. Vamos contigo. Obrigado. O candidato André Trindade pode voltar ali para o seu lugar. O candidato Marco Aurélio permanece aqui, porque agora tem que fazer a questão para o candidato Matheus Coelho. 30 segundos para formular a sua pergunta. Um dos grandes problemas na gestão pública e na política é a falta de capacidade na gestão pública. Por isso que o Partido Novo faz um processo seletivo para poder selecionar os candidatos que vão disputar as eleições. No meu caso, eu passei por 7 etapas de processo para me qualificar como candidato a prefeito para Ribeirão Preto. Aí eu pergunto para você, dentro do seu partido, existe algum processo seletivo que é feito e como é feito? Detalhe aí, por favor. Não existe processo, mas existe respeito, educação, caráter, né? Quem não conheceu Emael, do Democracia Cristã, o verdadeiro de direita. Então, falar do novo, trazendo a velha política, como você tem feito aqui no debate. Picuinha, briga, Ribeirão Preto está cansado disso, Marco. Ribeirão Preto precisa de proposta, Ribeirão Preto precisa parar essa polarização, ela não é boa para ninguém. Em briga de elefante, Marco, quem morre é a grama, nós somos a grama. População, pessoas esquecidas, mães atípicas, mães que são largadas, são solteiras e têm que trabalhar e deixar o seu filho sozinho. Polarização não vai trazer nada para Ribeirão. O novo não está trazendo nada de novo. Se você quer mudança, Mateus, número 27, Democracia Cristã. Eu sou novo, tenho participação política, já fiz planos diretores e é isso. Bom, então vocês entendem o que é que acontece com a política tradicional. Está falando aí, infelizmente, mais um velho político que aí está se apresentando. Não faz processo seletivo, não tem como selecionar as melhores pessoas. Inclusive, nós investigamos e, por incrível que pareça, o genro da Darcy Vera, que estava, inclusive, naquela lista dos 9, que eu acabei de falar, se você der o Google lá no Ricardo Silva Sevandija, você vai ver ali, está ali também. Ele está ali apresentando agora como candidato a vereador por esse aqui. Então, veja só como a política é. O Novo é o único que apresenta algo totalmente diferente, desde a sua concepção, dentro da sua estrutura, as melhores propostas, os melhores projetos e pode verificar a reputação. As melhores pessoas para transformar a política de Ribeirão e do Brasil. É errado mais uma vez, Marco. Ele não é do Democracia Cristã, então procura se informar melhor. Né? Falar de empreendedorismo, falar de trazer novidade. Por que não fez isso, sendo que pode? Há tantos anos se diz que foi bem, que conseguiu, que construiu, e foi construir em Cravinhos. Foi trabalhar em Cravinhos, dar emprego lá, gerar renda lá. Vamos falar a verdade, Ribeirão Preto? Alguém de Ribeirão Preto está indo trabalhar lá na empresa dele? O que tem de novo lá? O que temos de novo lá? O que temos de novo
na política de ficar brigando, mimimi. Se vai ter, se não vai ter hospital, isso, se tiver, ótimo para Ribeirão Preto. Vamos trabalhar com verdades. Obrigado aos dois candidatos. Agora, por sorteio prévio, candidato Marco Aurélio é o próximo a fazer aqui a sua questão. E para quem, candidato? A minha pergunta vai para o deputado Ricardo Silvander. 30 segundos. Candidato, você não respondeu aquela pergunta, então eu vou refazer. Em 2016 foi o maior escândalo de corrupção, de roubo de dinheiro público, que a prefeita Darcy Vera e o prefeito Darcy Vera do PSD e o MDB não conseguiram assim, nem dar continuidade da prefeitura. E eu gostaria de saber, então, se você pretende dar continuidade a esse projeto agora. E, ó, para você responder dessa vez, eu vou dar um incentivo aí, ó. Lembra de uma nota de R$2, valendo R$2, então, para você responder. Tá lá. Marco Aurélio, você está um pouco nervoso, descontrolado. É sua primeira vez, a gente entende, não tem muita experiência. Só que essa agressividade não leva a nada. Reiterar, eu nunca respondi a processo na Operação Sebandija, não fui réu nessa operação. Você foi condenado pela justiça justamente por falar isso reiteradas vezes e agora será novamente processado. Não tem problema. O que eu quero falar com vocês é sobre propostas. Não dá para ficar soprando aqui no microfone com agressão e achar que isso vai mudar o futuro de Ribeirão. Precisamos de soluções concretas na saúde, na educação. Sobre educação, que o senhor não tem muita, vou falar sobre a ampliação de CEIs e de EMEIs. Nós fizemos uma análise, dá para ampliar 19 CEIs, 19 EMEIs, utilizando o espaço dessas escolas, ao custo de R$1,5 milhão. Para construir uma CEI nova, fica em 7 milhões. Isso dá para poder zerar a fila de procura em creche, que hoje é muito grande. Seria bom o senhor falar sobre educação, candidato. O senhor nem com esse incentivo gosta tanto de dinheiro, mas dessa vez não aceitou a notinha? Puxa vida. Olha, a gente vê no discurso, pessoal, e a minha conversa é com você, que está em casa. Por que falta dinheiro? Porque lá em cima, quando entra essas épocas eleitorais, traz muita gente e já está tudo combinado cabide de emprego. Isso não faz bem à população e nem à gestão pública. A gente precisa revelar isso. Não adianta jogar a sujeira debaixo do tapete e fingir que está tudo bem. Não está bem. A gente precisa mudar. E o único que tem condição de mudar, porque tem boa reputação, é ficha limpa, e que nós temos grandes representantes que também têm boa reputação, que nós vamos mudar Ribeirão Preto, é Marco Aurélio 30, prefeito, no dia 6 de outubro. Reitero que estou muito tranquilo nesse debate para falar de propostas, para falar de futuro, para Ribeirão avançar. Não vou mais me dirigir às suas ofensas, porque o eleitor de Ribeirão merece respeito. Aliás, está sendo uma das campanhas mais sujas da história de Ribeirão e o senhor tem sido condenado reiteradas vezes. Quero falar com o jovem agora, o jovem que não tem a chance de ter uma ocupação pós-período escolar. Nós temos um projeto que eu faço como deputado, com o projeto Basquete para Todos, centenas de crianças e jovens no contraturno escolar, com o projeto da Escola de Marcenaria no Ipiranga, curso profissionalizante que eu faço como deputado mandando recursos. Vamos ampliar isso para a prefeitura para que o jovem ele tenha a chance de ter atividade o dia todo, inclusive fora do período do seu turno escolar. Obrigado, candidatos. Quem faz a pergunta agora, candidato André Trindade. E Trindade, você tem que perguntar obrigatoriamente para o Marco Aurélio. Então, por gentileza, Marco Aurélio. André, 30 segundos para a sua pergunta. Marco Aurélio, eu vejo com muita preocupação o Gilberto Kassab com 55, com o mesmo conjunto de partidos de 2016, lá de trás, querendo regressar e fazer de Ribeirão Preto, de novo, né, o seu ambiente aqui de acordos. Né? Isso preocupa muito. Eu queria saber qual a importância, Marco, do segundo turno da gente combater isso.
Excelente pergunta, extremamente importante. Nós temos a grande oportunidade de virada e não deixar a cidade retroceder para o caos que aconteceu quando PSD mais MDB governaram essa cidade, culminando numa prefeita presa e o vice-prefeito que renunciou, deixando a cidade à deriva. Nós temos a grande oportunidade agora, com boas pessoas, com bons propósitos, para apresentar bons projetos e virar toda essa chave. Nós precisamos de pessoas com coerência, que fala o que pensa e que faz o que fala. E tem algumas pessoas aqui do meu lado, que realmente não adotam essa coerência. Conseguem manipular as palavras e iludir as pessoas. Mas você que está aí nos assistindo já entendeu que não pega mais, tão cansada dos velhos. E aqui representa realmente tudo que há de velho, esquerdista e corrupto e que devastou os cofres públicos da cidade. Marco Aurélio, essa eleição causa estranheza. Aliás, formalmente começa hoje a eleição. Você, eleitor, tem uma semana para definir os caminhos da cidade, né? Por quê? Essa eleição não teve debate, em São Paulo foi pautado por debate, e aqui eu tenho que agradecer a TV Clube por dar essa oportunidade. Nós tivemos aí arranjos de partidos, tomaram o partido do Marcelino Romano Machado, que tinha candidato, tinha 13 candidaturas 4 meses atrás. Aliás, eu sou candidato por ausência de candidaturas e agradeço a que eles tiveram a mesma coragem de vir junto com a gente. Então, nessas conversas, Marcos, com o Bolsonaro, que você fala que eu fico ali de canto na foto, ele falou: André, o que não pode no Brasil é votar no partido do Kassab, o que não pode é votar no 55. Vocês têm que dizer isso para que a gente possa ter segundo turno e discutir melhor a cidade em todos os aspectos. E nós faremos oposição a tudo isso, porque isso significa devastar e arrasar novamente a cidade. A cidade foi entregue para essa gestão atual com déficit de 2,1 bilhão de reais em endividamento. E a cidade demorou muito tempo com um trabalho muito grande que foi feito por essa gestão, que teve os seus problemas, sim, principalmente agora, nesse segundo mandato, que trouxe uma base, infelizmente, em cima, que hoje apoia o candidato que está aí querendo voltar com o PSD, MDB, e nós não vamos permitir isso. Está todo mundo agora consciente de que nós temos uma grande oportunidade e a velha política vai sair de Ribeirão, entrando gente nova, votando 30 e fazendo eco. Alice, agora eu estou com o Marco Aurélio, candidato pelo Novo. Marco Aurélio, as suas considerações e a sua observação sobre o debate dessa noite. Muito interessante, o debate foi ótimo. Quem não conseguiu responder, não respondeu, acho que ficou claro aí para a população. Quem não deve, não teme, e quem deve, não tem o que falar. Então, ficou muito claro isso, e para a democracia em Ribeirão Preto, é muito importante que haja realmente o segundo turno. O nosso nome vem crescendo e vem crescendo muito, porque nós somos descolados de todos esses aí. Nós temos aí o que representa o governo federal, que é uma destruição na economia. A gente não pode deixar Ribeirão Preto entrar nessa seara. Nós temos um problema muito sério que nós vivemos no passado aí, com escândalos de corrupção, de roubo de dinheiro seu público aí, a rodo, que é representado pelo outro candidato que não respondeu às perguntas, e nós temos a nossa proposta.